Paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui com algumas visões que o Senhor tem me mostrado. Eu vou juntar algumas visões para que o vídeo dá um bom tamanho de vídeo, tá bom? Mas eu vou ler aqui Malaquias 3, né? O verso 1, tá? Fala aqui. é, Vede, eu envio o meu mensageiro que prepararás o caminho diante de mim, que já enviou, que foi Jesus, tá? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem dizer o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando, né, o dia do juízo do Senhor, tá? É, que aqui está falando o dia do juízo do Senhor que está se aproximando, tá? E aí o verso 2 fala assim: quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer nas nuvens, tá? Porque ele é como o fogo do orive e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão, né, trarão ao Senhor oferta em retidão. Então as ofertas de Judá e as de Jerusalém serão aceitas ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Adúltero, aqui adultério, irmão, significa não é só tá namorando outro homem, não, ou tá traindo sua mulher, sua esposa, ou a mulher traindo o marido. Não, não é isso, é a idolatria, tá? Que fala de idolatria, tá? E contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador e perverte o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Aqui está falando da igreja, o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Tá, irmãos? Aqui foi essa palavra que eu estou falando para vocês, é sobre o grande dia do Senhor, tá? Que está próximo, está se aproximando, como vocês sabem, o Papa Francisco já partiu, mas antes de partir, né? Deus tinha me dado algumas visões dele, tá aí nos outros vídeos, mas eu tinha falado no outro vídeo essa visão aqui que eu vou estar contando nesse vídeo, que eu vi o Papa Francisco, ele estava como se fosse dentro de um. Não era o Papa Francisco, era um Papa. Eu via um Papa que não era o Papa Francisco, ele era magro, um homem magro, e na frente dele estava o anticristo. E eu via que ele estava como se fosse um estádio ou um coliseu. Ele estava ali embaixo, como se fosse da arena, mas ele subia aquelas arquibancadas. Então, aquilo ali significa que aquele Papa ele vai subir, ele vai ter notoriedade no mundo, na terra, e ele vai estar juntinho com o anticristo. Foi assim que o Senhor me mostrou. Eu vi o Papa, ele era um Papa magro e tinha a touquinha, estava vestido da roupa de Papa, e na frente dele ele subia as escadas como se fosse numa arena ou num coliseu, como é? Coliseu. Ele subia aquelas escadas, o anticristo ia na frente e o Papa ia atrás dele, tá, irmão? Foi essa visão que o Senhor me deu do Papa, tá? Antes dele morrer, esse Papa Francisco, eu já sabia que ele não ia durar muito tempo, mas também não sabia quando o homem ia partir, né? Então, outra coisa que eu ouvi aqui dentro dos Estados Unidos foi o governo americano tomando as crianças dos pais, tá? Então, irmãos, vai ter momentos muito difíceis para estarmos aqui nesse país. Antes de eu contar a terceira visão, eu vou emendar nessa do Papa Francisco, que foi hoje pela manhã que o Senhor me mostrou, tá? Hoje, 22 de 4 de 2025. E essas visões que eu tenho
que eu estou contando para vocês há 5 dias que o Senhor me deu, tá? Eu vi o Donald Trump, ele estava em pé, e eu olhava para ele. Quando eu olhava para ele, eu vi o rosto do Donald Trump. Só que dentro do Donald Trump saía de dentro dele a imagem dele, o rosto dele ia desaparecendo devagarinho, ia entrando o diabo nele, sabe? Sabe quando você está com uma pessoa na sua frente e aquela pessoa começa a se desfigurar e você começa a foto daquela pessoa, a imagem daquela pessoa começa a sair devagarinho da sua frente e entra e vai entrando outra pessoa? Foi assim que eu vi. Eu vi o Donald Trump na minha frente e de dentro dele saía o diabo de dentro dele, do Donald Trump, tá? Isso aqui foi hoje que eu vi, tá? A figura do diabo no Donald Trump, tá? Isso emenda com o anticristo e com o Papa com o Papa, o novo Papa que vai estar, que eu falei para vocês agora, que Deus tinha me dado antes do Papa morrer, antes, foi no sábado que Deus me deu essa visão, antes do Papa morrer, eu vi o Papa subindo como se ele estivesse num coliseu ou num estádio, ele subia, ou seja, tá falando que ele vai ascender, tá? Ele vai ganhar notoriedade junto com o anticristo, tá? Então, essa segunda visão que eu falei para você foi do governo, né, dos Estados Unidos tomando as crianças dos seus pais. Eu me via na porta de uma escola e eu via a polícia tomava minha criança das minhas mãos, tomava da minha mão e eu ficava olhando, não podia fazer nada, tá? Então, esse governo vai tomar as crianças, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou. Outra coisa que Deus me mostrou também é uma guerra muito acirrada aqui dentro dos Estados Unidos, uma guerra civil. E eu via né, que eu estava nessa guerra, eu estava na guerra, nós estávamos como se fosse numa trincheira, e eu tinha várias pessoas junto comigo, nós estávamos numa trincheira se defendendo, porque a gente tinha que se defender, ou se defendia ou morria. Eu não sei quem era que atacava os Estados Unidos da América, né, como eu estou falando aqui para vocês, da outra visão que eu tinha visto um bombardeio muito grande aqui dentro dos Estados Unidos, né, e eu saía correndo com a minha criança nos braços, e agora eu vi, eu estava como se eu estivesse dentro de uma trincheira, com outras pessoas, comigo com arma, com metralhadora na mão, atirando. Só que nós fomos rendidos, eles renderam-nos, e aí quando eles rendiam-me, eu caía no chão como que eu tivesse desmaiada. E aí aqueles policiais me pegavam e diziam que eu estava presa. Só que aí passava como se fosse no outro dia, chegava uma carta e a mulher pegava e falava para mim. Aquela carta, ela dizia para mim que eu tinha que me apresentar no outro dia. No outro dia eu tinha que me apresentar. Foi isso que o Senhor me mostrou, irmãos. O negócio vai ficar feio aqui dentro desse país aqui. A guerra é iminente para todos os países. Esse homem que está aí no poder, eu já falei para vocês de outros vídeos, quem é ele, tudo direitinho. E agora eu estou falando para vocês de novo, entendeu? Vai haver grandes conflitos no mundo inteiro, irmão, no mundo inteiro. E aí eu vi pessoas sendo chipadas, pegando, depois que tomava esse chip, eram pessoas que trabalhavam para o governo ou que trabalhava para entidades privadas, tipo qualquer emprego que você tinha, tipo num restaurante, numa padaria, um emprego simples, ou num supermercado, você seria obrigado a usar o chip da besta, ou então você tinha que sair do trabalho. Então, irmão, não vale a pena usar esse chip da besta de maneira nenhuma. É melhor perder o trabalho do que ser chipado. Então, eu também vi que eles iam chantagear as pessoas. E aquelas pessoas que estava difícil de dele ser chipado, eles ofereciam bônus, ofereciam mais dinheiro. Porque o diabo, ele só quer a sua alma. Depois que ele pegou a sua alma, ele não importa mais com nada. Então eu vi as pessoas retardadas, sabe? Como se tivesse, como se fosse mongol, sabe? Mongol, a pessoa não tinha mais ação para nada. Largava os esposos, largava os filhos, abandonava tudo e essa pessoa ficava retardada, somente
comia quando alguém botava comida na boca delas. E ficava o tempo todo na televisão assistindo o anticristo. Então, irmão, o anticristo, ele é um sistema que vai abranger todo o globo da terra, que a palavra de Deus diz que todos os reinos da terra vão se aliar ao anticristo. Quem estiver no governo do Brasil também vai se aliar a esse anticristo, irmão. Então, por favor, não fiquem ligados a negócio de governo, puxando o saco de governo, porque o governo eles estão no poder porque eles têm salário, eles têm dinheiro, eles estão defendendo o salário deles, irmão. Eles não têm sentimento nenhum, entende? Não é como nós que temos, o povão que temos sentimento, tá? Então não vale a pena usar esse chip, nem usar essa marca da besta, porque é um sistema. Outra coisa que Deus me mostrou também sobre as pessoas que têm conta em banco, conta em youtuber. Essas pessoas, eles vão requerer que você aceite esse sistema da besta, porque o sistema da besta não é somente uma marca. No princípio, eles vão te cercar de todas as formas, usar de tudo para poder pegar você. Vai usar bancos, vai usar as contas nos bancos, né? Vai usar o seu trabalho, vai usar de todas as hospitais, vai usar de tudo para poder pegar o máximo de pessoas possível. Então, o que eles vão usar muito vai ser o medo, né, que eles vão botar, e o terror que eles vão causar nas vidas de vocês, igual como foi no Covid, mas vai ser com a maior proporção, entendeu? O medo de vocês ficarem, vão ficar achando que vai morrer. Irmão, todo mundo vai morrer, essa terra aqui vai ser destruída. Ninguém vai ficar nessa terra aqui, tá? Ninguém vai ficar. Então, por favor, não fique morrendo de medo, que achando que vai morrer, porque todos nós vamos morrer. Mas se a gente morrer com Cristo, nós vamos para a glória com Ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Era do Papa Francisco, como eu falei. Não é o Papa Francisco. Foi antes do Papa morrer. Deus me mostrou um novo Papa. Ele não era como o Papa Francisco gordo. Ele era um homem magro, não muito alto, mas talvez sei lá, 1,80, uns 75, 80 por aí, ou 90 por aí, mas magro, magro. E eu via o chapéuzinho na cabeça dele, o corpo dele era magro, e eu via ele subindo aquelas escadas como se fosse um coliseu ou como se fosse um estádio. Ele subia aquelas escadas e o anticristo ia na frente dele, ele ia atrás do anticristo, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou. E também a segunda visão foi o governo, os governos da terra vão tomar a criança dos pais, chantageando eles para usar a marca da besta, tá? Cuidado, pais, não aceita isso, porque se você aceitar, você vai para o inferno e suas crianças também. Então, não aceite, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E pessoas também com a marca da besta, como eu falei para vocês, na terceira visão, e pessoas que trabalham no governo, empresas privadas, eles vão chantagear, colocar medo, terror, tocar o terror nas pessoas, para as pessoas aceitarem a marca da besta, viu? Mas não aceite, não faça como vocês fizeram na época do Covid, de aceitar a vacina. Não aceite isso. Não aceite, irmãos. Em nome de Jesus, eu vi a guerra também aqui dentro dos Estados Unidos, mísseis caindo aqui nesse lugar, vi drones caindo, sobrevoando o estado de New Jersey, vi muito bombardeio aqui dentro dos Estados Unidos e eu correndo para uma escola para me abrigar dentro dessa escola, e depois eu me via dentro de um lugar, como se fosse um quarto. Eu estava com uma metralhadora nas mãos, tentando me defender. Estava eu com um grupo de pessoas e nós fomos rendidas. E as pessoas que estavam comigo conseguiram fugir, mas eu não consegui fugir. E aí eles me pegaram, e aí eles disseram para mim que no outro dia que eu tinha que me apresentar à justiça. Tá, irmãos? Então, não vai ser brincadeira. Vai ser difícil, irmão. Então, eu vi também pessoas como mongóis, como pessoas que retardada, não tinha mais, não raciocinava por si próprio mais, eram parada como um pato,
sai andando a qualquer direção e não tem mais, não sabe para o que fazer, nem sabe como agir. Entendeu? Foi isso que o Senhor me mostrou. Essas pessoas que vão usar a marca da besta, elas vão morrer espiritualmente naquele momento. O Espírito Santo sai e aquela pessoa fica paralisada, não tem ação para fazer nada, nem para pegar comida para botar na boca. Eu vi pessoas ficando gordas de tanto comer, porque a família dava comida, porque a pessoa não pede mais comida. E eu vi a pessoa fixa nos olhos na televisão o tempo todo, vendo o anticristo. A pessoa fica hipnotizada pelo o anticristo. Então, irmãos, vamos orar e não vamos aceitar isso, esse sistema do anticristo, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco essa igreja diante de Ti, ó Deus. Abençoa cada vida aqui, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus e vocês quiserem aceitar, eu vou estar deixando essa oração em nome de Jesus para você. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, faça essa oração assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu não aceito esse sistema da besta, esse sistema do anticristo na minha vida. Senhor, lava-me com teu sangue, Jesus, perdoa os meus pecados, porque eu creio que tu vieste em carne e sangue para que todos em ti creem, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E eu creio em ti, Jesus. Eu creio que tu vieste e que tu me lava com teu sangue. Purifica-me, Senhor, e perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Escreve meu nome, ó Deus vivo, Deus de Israel, no teu livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Faça essa oração e vai repetindo ela todos os dias, que vai estar dando certo, em nome de Jesus, amém? Um beijo e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.